Isaías 6:6. Deus chama Isaías para profetizar para o povo de Israel. O propósito de Deus aqui é um homem para ir diante das nações, diante dos povos, denunciar o pecado de Israel, o pecado do povo de Israel. O povo está se afastando de Deus, o povo está deixando de adorar a Deus, o povo está adorando outros ídolos, imagens. O povo está se dando em festa, o povo está fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas Deus levanta Isaías para que Isaías vá profetizar e anunciar o reino de Deus. E o que Deus queria que Isaías fizesse? Anunciasse e profetizasse sobre a chegada do Messias, o novo rei. Anunciar e preparar o povo para receber Jesus Cristo, aquele cuja é o Filho de Deus que desceria sobre a Virgem e viria a anunciar e falar, ser crucificado. Isaías, se você continuar lendo o livro de Isaías, você vai chegar no texto que ele fala, Isaías profetiza sobre o Filho do Homem, ele profetiza sobre Jesus Cristo, ele profetiza, ele fala, mas por causa do pecado do homem, por causa das falhas do homem, demora muito tempo até que essa profecia se cumpra. Por algumas vezes, por alguns momentos, Deus queria acabar com toda a raça humana, exterminar toda a raça humana, porque o homem é egoísta, o homem é egocêntrico, o homem pensa só em si mesmo. Enquanto tudo está bem para o homem, enquanto todas as coisas estão indo bem, o homem vai se afastando de Deus. Mas quando o cinto aperta, quando a coisa aperta, eles lembram de Deus. Aí eles vão implorar, eles vão buscar a face de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta a presença de Deus. Mas foi Deus que afastou? Não foi Deus que afastou. Foi as pessoas que deixaram de adorar a Deus. As pessoas deixaram de oferecer o sacrifício. As pessoas pararam de ir aos cultos. As pessoas pararam de ir ao templo oferecer os sacrifícios. Agora as pessoas que estavam adorando, as pessoas que estavam fazendo as coisas, só ficam fazendo o quê? O ritual, que é no final do ano nós vamos lá, fazemos sacrifício, pedimos perdão pelos nossos pecados e tal. E deixa o pau cair a folha. Vamos continuar a viver a nossa vidinha. Mas como veio a guerra, estourou a guerra contra o povo de Israel, levantou um rei contra o povo de Israel, levantou e o trem apertou. Então eles estavam desesperados. Mas Deus levanta o profeta para profetizar. O papel do profeta é profetizar e falar as coisas que vai acontecer. Mas depois disso, ele precisa de alguém para efetuar aquilo que Deus falou. Então não é o profeta que vai fazer, mas Deus vai usar outras pessoas para fazer. O papel do profeta é ir e pregar e falar que algumas coisas Deus vai fazer. Algumas coisas vão acontecer. Então o povo estava muito desesperado. Então vamos falar mais um pouquinho aqui. Fugiu o nome do homem, gente. Eita, danado. Deus é bom. Olha, o profeta vai chegar e vai falar para você que Deus falou. Então você olha para a cara do profeta e fala assim: ei, Deus falou mesmo? Eu quero saber se Deus falou mesmo. Tá, eu vou lá no meu quarto, eu vou orar e vou falar com Deus, pedir a resposta para saber que profeta é esse aí, quem é esse aí que está falando, se realmente é Deus. Então, o homem estava lá batendo trigo, lá longe, porque havia uma guerra. Eu vou lembrar o nome do homem, espera aí que eu vou lembrar. Havia uma guerra, havia estourado uma guerra e o povo estava escondido.
Ele estava no lugar, lá, batendo trigo. E ele tinha que ficar num lugar escondido que quando você batia no pilão, longe você escutava o barulho do pilão ser batido. Então o povo vinha para roubar, porque não tinha. Eles estavam roubando comida, eles estavam pegando tudo. Eles estavam parecendo gafanhoto. Passava e devastava tudo. E o anjo aparece lá no lugar aonde o homem está. E fala com ele. O anjo fala com ele. Ele olha para o anjo e fala: quem é você? De onde você veio? Ele fala assim: se tu é realmente Deus, me mostra que tu és Deus. Eu vou colocar esse algodão aqui. Ele pegou uma espuma de algodão e colocou em um lugar e falou assim: ó, se verdadeiramente você é Deus, se verdadeiramente Deus está falando comigo, que é esse que eu faça essas coisas, que chova em volta aqui tudo e somente aonde está esse algodão não chova. Não, primeiro ele falou para molhar, né? Que é para chover e molhar só o algodão, mas em volta não molhasse. Aí ele levantou, foi lá olhar e o algodão estava molhado e em volta todinho estava seco. Ele falou: não, Deus, espera aí que eu quero mais uma prova. Agora eu vou pôr aqui o algodão e o algodão vai ficar seco, mas em volta todinho aqui vai ficar molhado. Para mim saber que realmente o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de Israel. Deus, ele é bom, tão bom e misericordioso que ele permite que você coloque ele à prova. E por que você coloca Deus à prova? É porque você está duvidando, porque você não confia, porque você não acredita, porque você tem medo. Porque o medo, a falta de confiança, a falta de segurança te afasta da presença de Deus. Você fica com medo. Você olha para o tamanho do problema e não olha e esquece de olhar para o tamanho do seu Deus. É Gideão. Então Gideão está lá no lagar. Lembrei, falei para você que eu ia lembrar. O Gideão está lá no lagar. Lagar é o lugar onde malhava o trigo, longe. E longe, onde ele estava malhando o trigo, havia soldados, havia um outro povo ali que estava. E ele fala assim: agora você vai lá, Gideão, e vai falar com o povo. E ele fala assim: quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da tribo de Israel. Eu sou o menor da tribo de Benjamim. Eu sou o menor da família. Eu sou o mais pequeno. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para ir falar com esse povo? Hã? Olha para você ver como que Deus trabalha. Olha para você ver como Deus ministra, como Deus usa. Porque ele precisa mostrar que ele é Deus. Que se ele pegar o grande, se ele pegar um homem grande, um homem que sabe falar aquela coisa, as pessoas vão falar: não, o cara tem um dom, o cara tem um talento. Mas não, Deus, ele pega um humilde, pega uma pessoa simples e usa. E as pessoas falam assim: não, realmente é Deus. Eu conheço aquela pessoa ali não ia fazer isso não. Sem a presença de Deus, aquela pessoa não faria isso que ela está fazendo. Aquela pessoa realmente, ela está sendo testemunha e está sendo usada por Deus. Então Isaías fala assim, no 4 e 5 ali, ele fala assim, no 4, começa o templo tremer, o templo começa a sair fumaça, o templo, o poder de Deus, a presença de Deus começa a tomar conta do lugar. Aí Isaías fala assim: ai Deus meu, ai meu Deus, eu sou um homem impuro, eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. E a sua glória está aqui nesse lugar. A tua presença está aqui nesse lugar. Eu estou vendo a tua presença, eu estou sentindo. Mas imediatamente ele olhou e viu que um anjo, um querubim, saiu de lá de perto do trono, pegou uma brasa viva no altar com a tenaz e levou até ele e purificou os teus lábios, purificou os lábios de Isaías. Aí Deus disse assim: agora eu purifico você, eu purifico os teus lábios, eu purifico e perdoo os seus pecados. E eu te purifico, eu te abençoo, eu te fortaleço, eu te ajudo.
eu te preparo, eu te unjo, eu te consagro, eu te levanto para você ir e pregai o evangelho, falar e anunciai. Anunciai a chegada do novo rei. Anunciai a chegada de um novo rei. E quem é o novo rei? Essa mensagem aqui é a mensagem anunciando e preparando a chegada de Jesus Cristo. Jesus é o novo rei. Jesus é o Messias. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o preparado de Deus. Jesus é o cordeiro que está sendo preparado para ser enviado para o matadouro, para morrer como sacrifício pelos pecados de todos aqueles a qual crerem e receberem a palavra da salvação. Essa palavra a qual Isaías está pregando. Mas demorou de Isaías até chegar no final do Velho Testamento, que tem Malaquias, depois tem mais um livro antes de terminar o Velho Testamento e começa Mateus. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um tempo de silêncio de 400 anos. 400 anos. Então Deus ficou calado por causa do pecado do homem. Porque Isaías levantou, pregou e falou. E Deus fez muitas coisas através de Isaías. E depois outros, mais outros. E outros até chegar no Novo Testamento, em Mateus. Muitas coisas Deus fez no meio do povo, mas o povo teimoso, o povo rebelde, não permanecia firme. A hora que o cinto apertava, a hora que a coisa apertava, eles lembravam de Deus e voltavam para Deus, imploravam para Deus. Ah, Deus, nós pecamos, nos perdoa. Povo sem compromisso, povo sem atitude. Mas não era todos, alguns permaneciam de pé. Então, olha para você ver, o profeta, eu troco o nome desses dois homens, rapaz, eu troco o nome desses três nomes, Daniel, Elias e Eliseu, eu troco o nome, porque eles são muito idênticos, eles são muito parecidos. Daniel é mais assim, mais longinho desses dois, mas Elias e Eliseu, eles são muito parecidos, né? Porque um era o chefe e o outro era o servo. Mas o chefe foi embora e o servo ficou fazendo o trabalho do chefe, né? Subiu de nível, subiu o cargo. Acontece que o profeta fala assim: ai de mim, Senhor, estou aqui, eu quero a morte. Acabou tudo, todo mundo morreu, só eu fiquei. Só que Deus olha para ele e fala assim: ô, peraí, não é assim não. O negócio não é bagunçado, não é só você não, você não tá sozinho não. Porque tem mais lá. 7.000 homens, 7.000 pessoas, foi isso que Deus falou? Separado lá, orando. A igreja está lá orando, a igreja está intercedendo para que você ide e pregai o evangelho. Ide, igreja, sai para fora, vinde. Então Jesus preparou os 12 discípulos. Vamos lá para Mateus. Vamos lá para o Novo Testamento. Jesus preparou os 12 discípulos e andava, e enquanto ele estava exercendo o seu ministério, que foi 3 anos de ministério, antes de sua morte, antes da sua crucificação, ele preparou os 12 discípulos. Então era só os 12? Não. Jesus andava com os 12 discípulos, que estavam mais perto, os 12 apóstolos. Mas Jesus tinha mais 72 discípulos, a qual ele falou assim: vinde aqui, olha, eu te dei, agora você vai, leva, anuncia, ide, sai para fora, prega o evangelho, fala para os povos, para as nações, prega o evangelho para o povo, fala o evangelho, fala do novo rei, fala que Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está no meio do povo. Jesus anda no meio do povo. Jesus fala com o povo, mas o povo não conhece Jesus. O povo não conheceu Jesus? Estava andando, Jesus estava fazendo milagre? Não. Jesus não permitia que o povo conhecia quem ele era, porque não era a hora e não era o tempo dele ser conhecido. O Pedro olha para Jesus e fala: ei, tu és o Messias? Ele, sim, sou, mas não conte isso para o povo, não fale isso para o povo. Por quê? Senão ia atrapalhar o ministério dele, ia atrapalhar os projetos dele.
Tem uma sujeirinha, tem uma coisinha aqui, ó, lá, ó, pegando em cima da minha orelha, parecendo até que tá com um brinco aí. Então, ah, besta. Então, você não está sozinho, a igreja não está sozinho. Pedro estava lá preso, algemado, mas a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Esse é o papel da igreja. Se você não pode ir, você pode ficar orando, intercedendo. Se você não pode ir lá pregar, se você não pode ir lá falar, você não pode sair, você pode fazer uma oferta. Você pode dar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, você pode ajudar de alguma forma. Você pode contribuir com a igreja. A igreja não é só pregar o evangelho. A igreja é ajudar, fazer o trabalho social. Chegou minha carona. Não, ainda não é minha carona não. Então, a igreja tem um trabalho social para fazer. A igreja tem um trabalho social para fazer. Nós temos os pregadores, tem as pessoas, tem os missionários, tem os pastores pregando, mas nós temos obreiros, temos pessoas que faz parte do corpo de Cristo que está fazendo o trabalho social, que precisa dar pessoas que precisam conversar. A sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida psicológica precisa ser trabalhada. Então, por que você está falando isso? É porque vai começar agora o período pós-pandemia. E agora, como está a sua vida? Como você está? O que você tem para oferecer? O que você tem para dizer desse Jesus, desse Deus que você serve? O que a igreja tem para oferecer para o povo? Como estão as pernas da igreja? Elas estão fracas? Elas estão fortes? Elas estão preparadas? Está de braços abertos para receber? Tchau, obrigado. Fui. É isso aí, belezinha?